Está se preparando para uma entrevista de front-end? Hoje vamos falar sobre 3 perguntas que com certeza podem surgir na sua entrevista para sua vaga de desenvolvedor front-end. Meu nome é Wallace Rodrigues, trabalho como desenvolvedor back-end aqui em Portugal e hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que podem surgir na sua entrevista. Vamos direto à primeira pergunta. Falando especificamente sobre desenvolvedores front-ends que utilizam frameworks JavaScript, por exemplo, é uma pergunta que aparece muito em entrevista, que é qual a diferença entre user memo e user callback. As pessoas utilizam muito essas funções do React, mas muito poucos sabem de fato para que serve cada uma delas. O que é um user effect, o user memo e o user callback? Qual a diferença de cada um desses? A gente vai falar justamente sobre isso. Vamos lá. Qual a diferença entre user memo e user callback? Que aí pode parecer semelhante, mas cada um tem uma finalidade diferente e ambos são utilizados para otimizar o desempenho. Então, se você utiliza um user memo e um user callback, isso vai ajudar o seu código a ser mais eficiente. Claro que vai depender do local específico. O user memo ele vai servir para memorizar valores calculados. Ele retorna um valor calculado apenas quando suas dependências mudam. Então, se você não quer ficar recalculando aquele valor todas as vezes, você vai utilizar um user memo e esse valor só vai ser recalculado quando as dependências mudarem. Você tem um cálculo muito complexo, então você não quer que ele seja recalculado todas as vezes, porque não é algo tão dinâmico, não é algo que muda sempre, mas que depende das suas dependências. Então, você vai colocar o user memo, vai evitar recalcular isso toda vez que o componente renderizar. Você ganha desempenho. Já o user callback serve para memorizar funções. Ele retorna uma função memorizada, evitando que ela seja recriada a cada renderização. Então, a não ser que as dependências mudem, você não vai ter essa renderização novamente, você não vai ter essa construção da função toda vez que você renderizar. Então, se você vai passar uma função de um componente filho e você não quer que ela seja recriada, né? Você está passando essa função para esse componente filho e você não quer que ela seja recriada todo o render, a cada render. Então, você usa user callback. Então, a diferença é essa. Uma, você trata para memorizar valores calculados e a outra, você memoriza funções. User memo e user callback. Essa é a diferença. E a segunda pergunta, qual a diferença entre for each, map, filter e reduce? Qual a diferença desses 4 métodos de iteração? Todos são métodos para iterar, mas qual é a diferença desses 4, né? O for each, ele executa uma função a cada item do array. A cada rodada, né? A cada item do array, você vai executar uma função, né? Você pode, sei lá, botar lá vetor.forEach, aí tem item, aí dentro do item você bota um console log lá, alguma coisa do tipo. Então ele vai executar uma função ali dentro dessa iteração. Já o map, ele retorna um novo array com os resultados da aplicação da função. Então você utiliza muito ele quando você precisa transformar dados. Você tem um vetor, você dá um map e aí dentro você faz alguma manipulação e retorna cada posição desse vetor alterado. Então você utiliza muito aí para fazer manipulação de array. Já o filter, ele retorna um novo array com os elementos que passaram no teste. Então você pode botar uma validação ali dentro para filtrar somente os itens que contêm a letra tal, ou em qualquer tipo de validação condicional dentro do filter, ele vai retornar somente quem passou naquela condicional. Já o reducer retorna um único valor, que é o resultado da execução de uma função acumuladora sobre os elementos do array. Então é uma forma de você fazer uma somatória, combinar os dados, fazer uma soma, enfim. Tem uma curiosidade sobre o reducer uma vez, fazendo uma entrevista, fazendo um live code para uma empresa internacional. Os avaliadores eram indianos e na hora lá, muito nervoso, fazendo uma série de coisas, já tinha um tempo ali, tava meio caótico, assim como todo live code é meio caótico. E aí ele me pediu para fazer um redux. Faz um redux aí, o que lá, falou lá em inglês, e só que o sotaque bem típico, né? Na hora eu não entendi redux, eu entendi redux. Fazia sentido dentro do contexto também ser um redux. E eu me confundi todo, eu falei, um redux? Por que ele quer que utilize um redux aqui se já tá ok e tal? E aí eu comecei explicando lá, não era redux, só que ele não falava redux, ele falava de outra forma e, enfim, foi uma confusão, eu tava muito nervoso. Foi mais isso do que a pronúncia dele, mas tudo bem. Enfim, por isso que eu desisti do front-end. E aí a terceira pergunta é, o que é Doom? Pô, se você é um front-end, trabalha com JavaScript, existem alguns conceitos do JavaScript que você é obrigado a saber, ok? Alguns conceitos teóricos que muitas pessoas não fazem ideia do que é. Você que veio lá do jQuery, eu sei que você sabe, mas você, React, sabe o que é o Doom? Doom basicamente é a representação em árvore de um documento HTML, o que permite a manipulação desse conteúdo dessa página. Então, quando você faz lá a get element by ID, você pega o elemento e aí depois você faz lá um inner HTML, você insere um dado dentro desse HTML, isso só é possível que o Doom transforma o HTML em uma estrutura que o JavaScript pode manipular, permitindo que você altere o conteúdo da página após o carregamento. Então você pode fazer uma inserção, você pode fazer uma remoção utilizando o JavaScript, tudo graças ao Doom. Altera o HTML exibindo na página. Então, assim, de forma resumida, o HTML fornece a estrutura e o Doom fornece a interface para manipulação.
E o JavaScript é a linguagem que faz isso acontecer. São as 3 perguntas de uma entrevista para front-end. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Curte, comenta, depois a gente traz mais perguntas. Eu faço tua maracutaia e até a próxima.